Olá, minhas amigas e meus amigos. Aqui é Rodrigo Oliveira e este é o podcast Cosemos Debate, o programa que mantém o gestor municipal de saúde atualizado nos principais temas da saúde pública no Brasil e no estado do Rio de Janeiro. Nesse programa, continuamos a entrevista com Aristides Oliveira. Aristides é médico de família e comunidade, professor da Universidade Federal de Pernambuco, foi secretário executivo de Atenção Especializada na Secretaria de Saúde do Recife e hoje está como secretário adjunto da Secretaria de Atenção Especializada no Ministério da Atenção Especializada da Saúde, no Ministério da Saúde. Continuando a nossa conversa, Aristides, uma questão que sempre aparece nas reuniões com gestores e gestoras municipais de saúde é a inadequação do financiamento da atenção especializada, especialmente quando o assunto é a média complexidade. Além disso, verificamos que os percentuais de gastos em saúde em boa parte dos municípios do país, em especial no estado do Rio de Janeiro, é muito além do limite da emenda constitucional, aquele de 15% das receitas próprias. Aristides, considerando a emenda constitucional 95, mas também toda a discussão do novo arcabouço fiscal, como lidar com essa inadequação, tanto na sua insuficiência para custear as atividades, quanto na forma de alocação dos recursos e a dificuldade de induzir melhorias no acesso e na qualidade. Como você vê essa complexa questão? Bom dia a todos e a todas, ouvintes aí do podcast do COSEMS Rio de Janeiro. Obrigado de novo pelo convite, Rodrigo. Bom, é uma questão super complexa, como é o tema da atenção especializada. Quando você vai falar de financiamento, fica mais complexo ainda. A gente tem aí duas questões que eu considero centrais para esse debate. A primeira, a gente já abordou um pouco no primeiro episódio, que é essa ausência de formulação de política pública para atenção especializada, sobretudo atenção especializada ambulatorial. Ausência é uma palavra muito forte, mas uma necessidade de aprofundamento, melhor desenho de uma política pública que dê conta dessa área, né, desse campo de produção de práticas e saberes mais específicos. E quando eu falo isso, eu também estou falando do financiamento. A gente tem formas de financiar a alta complexidade, de financiar hospital, de financiar procedimentos de alta complexidade, que são mais caros, etc. Mas a gente ainda não tem, de forma bem desenhada, um modelo de financiamento para a chamada atenção especializada ambulatorial, né? As especialidades, SADT, que elas estão localizadas do ponto de vista de uma rede de atenção naqueles estabelecimentos de saúde chamados policlínicas ou centros de saúde especializados, né? E dependendo do lugar até muda o nome, né? Tem nomes próprios. Por exemplo, no Recife você tem o modelo da UPAE, ao mesmo tempo tem policlínica. Em São Paulo você tem AME. Enfim, o fato é que nós não temos um financiamento definido para esse tipo de estabelecimento. Então, essa é uma questão que é importante ser colocada. A outra questão que é também importante ser colocada é que a atenção especializada ela veio ao longo desses últimos 4, 6 anos. O SUS como um todo e a atenção especializada em especial veio sendo pouco financiada, né? Ou seja, o percentual federal no custeio, no financiamento das ações de atenção especializada, ela veio diminuindo o percentual federal e aumentando o percentual estadual e, sobretudo, municipal. Não à toa a gente observa um fenômeno que ele não acontecia de forma sistemática antes desse ciclo a qual me referi, que foi a estados e municípios assumindo, né, a expansão da rede de atenção especializada, seja ambulatorial, seja hospitalar, por conta própria, sem contar com o custeio federal. Então, a gente observou esse fenômeno, a rede hospitalar cresceu nos estados, vários estados como Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia, Pernambuco e outros, eu falei do Nordeste, mas existem outros também que avançaram na construção de policlínicas estaduais de caráter regionalizado para dar conta desses vazios, sem contar com o custeio
federal. Então, o Ministério da Saúde hoje está fazendo esforço de, no processo de reconhecimento dessa expansão da rede, dialogar com os gestores, entender como essas redes estão sendo expandidas, que tipo de estabelecimento estão sendo construídos, para a gente ajudar no desenho da política de atenção especializada, sobretudo ambulatorial, ao mesmo tempo que reconhece o esforço dos gestores e começa a recompor o teto MAC, né, dos estados e de alguns municípios que conseguem demonstrar essa expansão da rede, né, e a necessidade de uma coparticipação federal no custeio. Então, começa a falar por aí, né, que esse é o primeiro passo. Depois a gente vai para a atenção especializada ambulatorial, pensar, como eu venho falando nas minhas respostas às perguntas, no desenho de uma política nacional de atenção especializada que consegue conectar várias dimensões desse campo de produção de práticas, saberes e política pública, além de conectar, de dar sentido, de dar rumo, horizonte, a gente também vai querer financiar de forma mais organizada e sistemática, numa perspectiva de induzir e discutir como fazer isso, via financiamento também, a atenção ambulatorial especializada, ou popularmente chamada policlínica, centro especializado de saúde. Então, é por esse caminho que a gente está. E aí, nessa perspectiva, discutir de forma tripartite como a gente vai fazer isso, né? Então, de um modelo que a gente pretende fazer regionalizado, né, com programação em saúde, com modelo de regulação coerente e mais próximo ao mundo do cuidado, da atenção, de forma mais organizada, discutindo contratualização. Tem um modelo aí dos consórcios intermunicipais, com a participação estadual, por exemplo, que é um dispositivo que tem sido muito utilizado em vários estados. Pego aí como exemplo o Ceará e a Bahia, né? Sobretudo o Ceará. A Bahia tem utilizado o modelo também da Fundação Estatal de Direito Privado como uma forma de induzir, mas o Ceará usa muito o modelo de consórcio intermunicipal, né? Santa Catarina também tem esse modelo muito utilizado. Então, é importante que a gente pense a política, o desenho de rede, mas também o financiamento, pensando na questão da regionalização, que é um tema que a gente entende que é muito caro. Em relação a isso, só é possível, diga-se passagem, por conta de um esforço do Congresso e também em articulação com o governo Lula que estava assumindo, para garantir a chamada emenda da transição, que nos permitiu estar governando, né, com orçamento que não corrige os déficits históricos de financiamento do SUS, mas dá um fôlego para que a gente possa fazer esse movimento de aportar recurso onde no ciclo anterior tinha sido deixado de ser aportado, ou no mínimo não foi expandido o recurso, acompanhando a expansão de rede, acompanhando a inflação, etc. Então, esse é um primeiro ponto. Em relação ao arcabouço fiscal, há uma expectativa, né, de todos nós que a gente consiga ter, com esse novo arcabouço, um regime de sustentabilidade do financiamento do Sistema Único de Saúde, dando para a gente uma capacidade maior de dar uma virada no Sistema Único de Saúde, que já é muito pujante, já é muito robusto, já faz mágica, que a gente gosta de dizer que faz mágica, porque com o recurso que tem, realmente é difícil. Então, de se bater no peito e comemorar. No entanto, precisa de melhorias, precisa de avanço, precisa de qualificação, e a gente não vai conseguir isso sem um financiamento razoável, seguro e perene. Muito, muito bom. Seguindo, a alta complexidade, ela é decisiva na organização das redes regionais de atenção à saúde e de sua adequação das redes às necessidades de saúde da população brasileira.
De um modo geral, verificamos que os valores de referências para alta complexidade são menos díspares quando comparados com os custos desses procedimentos. Daí, inclusive, o interesse de vários do setor complementar em áreas específicas, como o câncer, a cardiologia e outras áreas da alta complexidade. Somado a isso, ainda observamos no Brasil, no país, municípios com estruturas organizacionais insuficientes. Eu falo aqui de controle, avaliação, regulação, auditoria, essa capacidade de gestão. E, portanto, com baixa capacidade de gestão sobre esses serviços. Como você imagina lidar com esse também complexo desafio de garantir, nesse contexto de municipalização e de regionalização, garantir o acesso à alta complexidade no SUS? Só pergunta de vestibular, né, Rodrigo? Bom, como eu falei, a atenção especializada, ela é complexa, né? Ela é envolta por diversos tipos de interesses, de racionalidades. O modelo hegemônico médico-liberal, ela impõe uma racionalidade no nosso país, no qual o consumo de procedimentos da atenção especializadas, consultas, exames, ele é confundido como acesso e garantia de saúde, né, como qualidade, e isso já é um dificultador, né? Mas, para além disso, né, que complexifica, nós temos a cultura política que se alimenta desse modelo, né, no qual a gente tem uma expansão dessa rede de atenção especializada de forma não necessariamente ordenada e organizada e baseada em critérios de regionalização, em indicadores epidemiológicos, assistenciais, socioeconômicos. Temos várias iniciativas que apontam para esse caminho, mas a gente precisa avançar muito no Brasil. Somado a isso, a gente tem uma complexa e desafiadora relação interfederativa pela qual nosso país é fundado, né? Então, no SUS, a gente tem vários arranjos que não são perenes, né? Desde as dificuldades geográficas, a gente já falou no primeiro bloco, que o Brasil tem, regionais, geográficas, etc., e sociais, essas disparidades, a gente ainda tem modelagens distintas a partir dessa relação interfederativa. Então, tem lugar que o Estado assume toda a atenção especializada de média complexidade e também a de alta complexidade, assume toda a rede hospitalar, e os municípios não têm quase nada sobre sua gestão, com exceção ali da capital. Tem lugar que os municípios de gestão plena assumiram toda a gestão, toda a regulação dos serviços, mesmo os estaduais, como é o caso de BH. Minas Gerais saiu na frente lá atrás, na década de 90, na municipalização, né? Tem lugar que o Estado ele se coloca como cofinanciador, como indutor e um cogestor da rede de atenção primária, da rede de atenção especializada ambulatorial. Tem lugar que ele só toma conta dos hospitais terciários e quaternários. Então, tem muitos arranjos que são experimentados, né, no Brasil afora, né? Então, essa pergunta de essa reflexão de como induzir o acesso, considerando aí essa questão da tabela do SIGTAP, do interesse do setor complementar em relação ao sistema único de saúde, deixa eu ver se eu consigo refletir a partir daí. Eu acho que um ponto que é importante para essa reflexão é o seguinte: apesar do SUS ele ainda ter um déficit, e um déficit importante, eu acho que a última atualização da tabela de forma linear, deixa eu reformular, a tabela passou a ser insuficiente lá pela década de 90. Aí, salvo alguns procedimentos que vêm sendo reajustados, a maioria está defasado, e defasado de forma importante, como você falou, sobretudo na dita média complexidade, que a gente nem gosta muito de usar essa coisa de média e alta complexidade, porque diz muito mais respeito ao valor do que ao papel dele numa rede de cuidado, etc. Mas esse déficit, ele, apesar de tudo isso, o SUS ainda é um importante
pagador, contratualizador, né, no nosso país. Então, vários entidades filantrópicas e até privadas dependem do sistema de saúde para sobreviver. Então, tem essa agenda constante, né, e desde que a gente assumiu aqui, isso está sendo colocado com muita força, dado o reajuste da tabela SUS ou SIGTAP, para melhorar a relação e a saúde financeira desses contratualizados. Nós não vamos para um caminho, até por questão orçamentária, de um reajuste linear para toda a tabela, né? Então, a gente está estudando que procedimentos são importantes de ser reajustados pelo caráter estratégico, pelo déficit de reajuste, ao mesmo tempo que nós temos várias entidades, inclusive o setor privado, tem crítica ao modelo de pagamento por procedimento, né? Então, há uma reflexão no campo da saúde coletiva e no Ministério da Saúde também, de como a gente supera o modelo da tabela, né? Agregando ou até substituindo por modelos de uma natureza diferente, como modelo por custeio global, financiamento global, pagamento por desempenho, em DRG, enfim, outras modelagens de financiamento. Então, por aí que a gente está indo, né? Para mirando no futuro, são, primeiro, discutir o modelo de financiamento, discutir o modelo de contratualização e os mecanismos de controle nessas contratualizações, e discutir modelagens diferentes de pagamento, né, no âmbito do sistema de saúde. E aí tem um tema do controle da avaliação, que você trouxe, que ele é essencial. Nessa perspectiva, o que a gente tem discutido aqui, só para terminar e arrematar a pergunta? Para além de discutir um modelo de regulação, que envolve também controle e avaliação, além da regulação assistencial, é coerente com essas discussões, né? Como eu falei anteriormente, a gente está apostando na transição digital também, como ferramenta de fazer valer e materializar a racionalidade do controle, com menos esforço, com menos possibilidade de erro, de forma mais automática e com menos dependência de mãos humanas, fazer monitoramento, avaliação e controle, né? Não seria interessante, e essa é a nossa ideia, que a gente tivesse um sistema que conseguisse agregar a regulação assistencial, ao mesmo tempo que ali está o planejamento, a programação, as metas contratuais, né? A execução do prestador, quando é marcada uma consulta, um exame, já vai ali computado que foi realizado, que ele está integrado com o sistema de regulação, e a gente já consegue dali tirar indicadores de execução física, orçamentária, né, flagrar fraude de forma automática, com inteligência artificial, enfim, né, ao mesmo tempo que a gente consegue também debruçar mais tempo e energia para os indicadores de qualidade, né, assistencial e desempenho. Bom, esse é um desafio que está posto, mas só queria dizer para vocês que está no radar e a gente não vai conseguir fazer isso junto, sozinho, vai ter que fazer junto com os estados e municípios. Não, com certeza, acho que é uma agenda absolutamente estratégica para o Sistema Único de Saúde. Já caminhando para o fim, Aristides, recentemente o Ministério da Saúde lançou o programa de redução de filas, que busca reduzir as filas em cirurgias, exames e consultas. O que tem objetivamente lançado de forma mais clara é a questão das cirurgias, mas já anunciado também o enfrentamento da questão dos exames e das consultas. Em que consiste esse programa e quais são seus componentes? Bom, o programa de redução de filas, queria primeiro falar que ele é uma resposta do governo, né, de interesse do próprio presidente, em relação à dramática situação das filas de espera para cirurgias eletivas, exames e consultas especializadas, né? Eu costumo falar que as filas para atenção especializada, ou carinhosamente chamado por aí como as filas da regulação, né, como se a regulação fosse uma entidade, um setor, um lugar que garantisse o acesso das pessoas que estão na fila, né, quando na verdade é um lugar de coordenação e área meio, né? Essas filas da regulação, elas são a síntese
eu costumo falar que, ao analisar essas filas, a gente consegue analisar o próprio sistema de saúde e seus desafios e suas necessidades de qualificação e melhoria. Então, é um problema síntese, não só para a atenção especializada, é um problema síntese para o modelo de atenção, para o sistema de saúde, para a nossa rede, como ela funciona, a formação dos profissionais, a insuficiência de pessoal, a insuficiência de gestão, a insuficiência de informatização e a insuficiência de oferta e de custeio, né, e de financiamento. É um bom debate, tá? E não à toa virou tema do governo, né, de forma muito mais firme dessa vez, com o programa no primeiro mês de governo, já pactuado na CIT do dia 28 de janeiro, a primeira CIT do governo Lula 3.0, um programa de fila que, na verdade, ele não se propôs a dar conta de todas as dimensões do problema nesse momento. A gente fez um programa que queria colocar no debate tripartite esse problema e apoiar os gestores municipais e estaduais nos esforços que já vêm sendo feitos para dar conta de uma fila que era já muito grave, muito morosa, mas que foi agravada pelo desfinanciamento do governo anterior, juntamente com o desafio da pandemia de Covid-19, que obrigou os serviços ambulatoriais, de cirurgia eletiva também, a retraírem por conta, de forma coerente com a emergência sanitária, e acabou resultando em um maior passivo, um aumento desse passivo. Então, esse programa ele está previsto inicialmente 600 milhões de reais, né, para essa primeira fase do programa, que é de cirurgia eletiva, né, dos quais um terço, que é 200 milhões, estão sendo repassados para os estados e municípios a partir da aprovação, envio e aprovação de planos estaduais de redução de fila, né, sem necessariamente esses gestores terem que ter produzido. Então, essa é uma pequena inovação no modelo de financiamento desse programa, que a gente está repassando recursos sem ter que verificar a produção. Então, é um gesto para dar tração, para apoiar os gestores que já estão aí se esforçando na linha de frente para dar conta dessas filas. Então, a partir do momento que os gestores vão consumindo esse recurso que já está em conta, os próximos 2/3 vão ser repassados a partir da produção e da realização das consultas, dos exames e, na verdade, das cirurgias concretamente. E a ideia é que, à medida que todo esse recurso for consumindo, também a possibilidade da gente repassar mais recursos. Então, a primeira fase está sendo cirurgia eletiva e a gente já está se organizando para pensar como é que vai ser a próxima fase, que vai ser de exames diagnósticos e, em menor medida, consulta, porque a gente sabe que algumas consultas elas são sensíveis e passíveis de mutirão e de um esforço mais concentrado, mas outras não são, porque elas, na verdade, podem gerar, pelo modelo de atenção que a gente ainda é hegemônico, uma consulta de cardiologia, por exemplo, vai gerar, no geral, vai gerar mais exames ainda que a gente vai ter que dar conta de ofertar. Então, aumenta a fila, às vezes, sem necessidade. Então, a gente está cuidando para, na questão das consultas, a oferta ser de consultas que, de fato, fazem sentido para a gente ofertar no regime mais concentrado, de um esforço mais concentrado no modelo de mutirão. Então, são essas as fases do programa, né? Cirurgia eletiva e, agora, na sequência, exames diagnósticos e depois, ou concomitantemente, consulta. Só para terminar essa resposta, queria passar aqui para vocês que dos 27 estados mais o DF, né, nós já tivemos aí 24 planos estaduais aprovados, né, e 2 estão em elaboração e um já está em análise aqui no Ministério, mas ainda não foi aprovado, né, está sob análise. Então, estamos aí em maio, né, eu considero que está sendo um processo exitoso nessa relação interfederativa, na medida que os estados estão se mobilizando, né, como eu falei, já tinham experiências e esforços locais, e nada mais natural que sentassem
Estado com COSEMES, municípios, para montar um plano e a gente conseguir apoiar com o recurso federal. Excelente, excelente mesmo, e muito bom ver esse esforço, tanto dos COSEMES quanto das secretarias de Estado, com 100% de adesão, né? Muito bom mesmo. Por fim, Aristides, qual o recado que você gostaria de deixar às gestoras e aos gestores municipais de saúde? Bom, são tantos recados, né? Mas o recado que eu queria deixar é que a gente está tentando aqui na SAES fazer uma gestão diferente, né? Diferente no sentido de que nós entendemos que é preciso fazer uma gestão próxima aos estados e municípios. Então, eu acho que isso é uma marca dessa nossa gestão no Ministério, mas agora reforçando aqui na SAES, é uma marca da SAES, né? Nosso secretário Elvésio já foi presidente do CONASEMES, né? Tem uma relação muito respeitosa e muito amistosa com o CONAS e o CONASEMES, não porque nós concordamos o tempo todo, mas porque a gente entende que são instâncias que são legítimas e precisam ser respeitadas e consultadas. A gente está retomando isso, porque isso foi perdido ao longo desses últimos 4 anos, sobretudo. Né? Esse é um ponto que eu queria deixar o recado desta parceria, né? E o recado de que a gente deseja dialogar e tem dialogado sobre como conduzir a política. O outro recado que eu queria dizer que a gente está tentando fazer diferente é, de fato, olhar esse campo da atenção especializada, não só olhando para a necessidade de aportar recurso, que ela é necessária, mas também para o desenho da atenção especializada. E aí o recado que eu queria deixar é que a gente vai tá abrindo um ciclo, daqui a pouquinho, mais externo de debate, sobre uma elaboração de uma política nacional para a atenção especializada, que visa essa concatenação de tudo que já foi feito, né, na alta complexidade, na atenção hospitalar, nas redes de atenção, né, Viver Sem Limites, a RAPS, né, doenças raras, etc., a parte de urgência e emergência, além da gente fazer uma política que consiga melhor financiar e também dar sentido em rede para tudo isso, a gente centrar fogo, energia nesse vácuo que eu tenho falado, que é a atenção especializada ambulatorial, que é um lugar que a gente precisa reconhecer como parte da rede, retomando o que já foi iniciado no governo Dilma, do mais especialidades, mas atualizando para os desafios atuais, não só do ponto de vista do financiamento, mas do ponto de vista de qual modelagem a gente quer discutir para que isso seja ganhe corpo e a gente consiga aí lidar com essas famosas filas, discutir a coordenação de cuidado em rede, o paciente crônico que agudiza, o paciente oncológico. Então, uma racionalidade de funcionamento, de modelo de atenção, de rede, mas também de gestão interna nos serviços, né? E de linha de cuidado, sobretudo com um debate intenso com a atenção primária, é uma necessidade e um recado que eu deixo aqui de que a gente vai dialogar muito sobre isso. Em junho agora, vamos fazer um seminário com experiências nacionais e internacionais sobre atenção especializada, né, que vai ser um pontapé inicial para um debate com os parceiros sobre essa política, e eu acho que vai ser bem legal esse esforço que a gente está fazendo, e vem muita coisa legal por aí. Muito obrigado, Aristides, por essa excelente entrevista. Queria te agradecer a disponibilidade, porque foram duas, até pela complexidade do tema, a entrevista foi feita em 2 partes, mas é isso, minhas amigas e meus amigos. Esse foi mais um COSEMES Debate. Quero agradecer a atenção de todas e todos. Forte abraço e até logo. O COSEMES Debate é uma realização do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, COSEMES RJ. Apresentação e roteiro, Rodrigo Oliveira. Apoio e edição, equipe de comunicação do COSEMES.